Podemos nos sentar, amados irmãos e irmãs. Esse domingo, o último do ano litúrgico, no rito tradicional, é o famoso domingo do fim do mundo. Porque o Evangelho nos apresenta o trecho de São Mateus que fala desse tema. Claro, é um tema difícil e uma passagem de difícil interpretação, porque a linguagem usada por Nosso Senhor é uma linguagem profética, apocalíptica, que mistura acontecimentos relacionados à queda de Jerusalém com acontecimentos relacionados ao fim do mundo mesmo. Por exemplo, quando fala do dia do sábado, ai das que estiverem grávidas ou amamentando, está se referindo à queda de Jerusalém. Quando fala do abalo cósmico, do céu escurecido, do sol escurecido, da queda das estrelas, fala sobre o fim do mundo. A igreja tem uma doutrina clara acerca do fim, uma doutrina que nós chamamos de escatológica. É um ensino acerca das coisas últimas. E nesse ensino da igreja, uma das partes mais importantes que eu gostaria de trazer à nossa meditação no dia de hoje é acerca da última grande provação. Nosso Senhor fala da provação. Infelizmente, nós temos, na maioria das vezes, uma mentalidade bastante materialista das coisas. Uma ideia de fim do mundo um tanto quanto hollywoodiana. A gente fala de fim do mundo, as pessoas logo pensam em catástrofes naturais, em grandes acidentes físicos. É bem assim, quando acontece alguma coisa, algum grande desastre, a maioria de nós se lembra que há pouco tempo atrás, aquele caos da pandemia, por exemplo, ou quando acontece um tsunami, um terremoto, logo as pessoas associam essas coisas com o fim do mundo. O próprio Cristo, ele diz, olha, quando vocês ouvirem falar de guerras, de pestes, de fome, ainda não é o fim. É justamente o contrário, essas coisas sinalizam que ainda não é o fim. Aquilo que de fato sinaliza, claro, existem alguns sinais que a Escritura nos apresenta como sinais do fim, mas o grande sinal que eu gostaria que nós meditássemos hoje é não respeito a uma catástrofe natural, não há algo que é um perigo físico para nós, mas uma provação que é muito maior do que qualquer doença, uma provação que é muito maior do que a fome, uma provação que é muito maior do que qualquer desastre físico, que é a provação da fé. A última grande prova da igreja, como ensina o catecismo da Igreja Católica, é a grande apostasia da fé. Antes da vinda de Cristo, a igreja vai passar por uma prova final, que vai abalar a fé de muitos crentes. A igreja, na sua história, ela passa, desde o início, desde a época de Cristo, por momentos de intensa perseguição. A igreja nunca está completamente livre de perseguições. Em toda a história da igreja, mesmo na Idade Média, em que o Ocidente todo era cristão, ainda assim nós tínhamos que suportar a perseguição que vinha do Oriente dos turcos. Então nunca houve um período de paz verdadeira. Mas alguns momentos são mais atribulados do que outros. E a doutrina da igreja nos ensina que antes do fim virá a pior de todas as tribulações. Tribulação que vai colocar a descoberto o chamado mistério da iniquidade, que é aquilo que nós chamamos de anticristo, com letra maiúscula. São João, nas suas cartas, ensina que existem muitos anticristos,
com letra minúscula, digamos assim, mas no final haverá o anticristo por excelência. O anticristo é uma grande impostura religiosa. O anticristo é uma falsa religião. Claro, a gente não sabe se o anticristo se identifica com uma pessoa ou não, existem várias teorias, mas o fato é que, independente disso, o anticristo é, pelo menos, o grande profeta de uma falsa religião. Falsa religião que vai trazer, de acordo com a doutrina da igreja, soluções aparentes para problemas do homem. É curioso que nós cada vez mais enxergamos como que a sociedade vai criando novos problemas. O ser humano sempre foi problemático, desde o pecado original, mas parece que os problemas vão multiplicando. E cada vez mais os problemas parecem mais difíceis de solucionar. Infelizmente, é muito comum em ambiente católico uma visão bastante pessimista, porque a gente percebe os problemas e a gente tende a ficar bastante desanimado. Esses problemas que o próprio diabo vai colocando na história servem de ocasião para que ele mesmo apresente falsas soluções. E essas falsas soluções virão por meio de uma falsa fé. E essa falsa fé é o anticristo, que vai conseguir uma grande apostasia da verdade, fazendo com que o homem deixe de adorar a Deus para adorar a si mesmo. A falsa religião do anticristo é uma religião do culto ao próprio homem. Esse trabalho, essa ação do anticristo, nós já podemos enxergar desde já. Uma coisa que a gente precisa aprender é que o fim dos tempos começa na época de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não sabe se o mundo vai acabar em 2050, em 3050, em 4050, isso não importa. Mas o fim dos tempos já chegou. A vinda de Cristo inaugura a etapa final da história. E o anticristo vai trabalhando nessa etapa final, fazendo com que muitos cristãos se percam em falsas doutrinas, em falsas ideias, que dão uma aparência de verdade para as soluções diabólicas que ele apresenta. E de forma especial, o catecismo nos remete a duas realidades que acontecem muito na história da igreja. Em primeiro lugar, a heresia milenarista, ou chamado também de quiliasmo, que é uma heresia que existe lá desde o início e que até hoje existe. Hoje em dia, muito mais em ambiente protestante do que em ambiente católico, mas também em ambiente católico a gente acha elementos de milenarismo. Que é a ideia segundo a qual, antes do fim do mundo, Cristo vai instaurar aqui na Terra um reino de 1000 anos de paz, como se fosse um céu aqui na Terra. Claro, essa doutrina tem várias vertentes, várias maneiras diferentes de se explicar, mas todas condenadas pela Igreja. Mais ainda comum, sobretudo nos tempos de hoje, uma doutrina que foi a grande marca, talvez, do século XX, é o messianismo secularizado. Quando ideologias políticas, figuras importantes do mundo, apresentam suas ideias como a verdadeira instauração do paraíso na Terra. Como nós vimos no século passado com o nazismo, com o comunismo. Pessoas que trazem aquela ideia da verdadeira justiça, da paz e da felicidade que só Deus pode dar, mas que eles defendem que a sua ideologia vai trazer.
E como eles mesmos são capazes de construir esse paraíso, a gente não precisa mais de Deus. Tudo é natural, tudo é nesse âmbito terreno. Essa espécie de ideologia faz, sobretudo hoje em dia em formas mitigadas, com que muitos fiéis, muitos católicos, deixem de lado o sobrenatural, o milagroso, o céu, e vivam sua vida cristã como se fosse uma questão meramente terrena, como se religião fosse só autoajuda, como se caridade fosse filantropia, como se a ação da igreja fosse a ação de uma ONG ou de um partido político qualquer. Isso que foi, sobretudo, muito forte nas décadas de 70 e 80, especialmente no Brasil, na América Latina, com a teologia da libertação, é um verdadeiro esvaziamento da fé e é uma das formas de se manifestar essa heresia condenada no Catecismo da Igreja Católica, que é esvaziar aquilo que é a verdadeira escatologia cristã. Na história, aqui debaixo, o céu não se realiza. O céu começa, mas não em plenitude. O céu começa pela graça, pela santidade, não pela transformação social, não pelo nosso esforço humano, mas pela bondade de Deus, que faz com que alguns homens que se entregam totalmente a Ele, vivam desde já um estado de paraíso, de contemplação, que só vão conseguir viver com plenitude no céu. Por fim, uma coisa muito importante, e que tem uma aplicação talvez um pouco mais concreta na nossa vida. A igreja ensina que, assim como o seu esposo, a igreja, esposa de Cristo, vai passar por um caminho, por um itinerário semelhante a ele. Assim como Cristo, para ressuscitar, passou pela cruz e pela morte e pela sepultura, assim a igreja, na sua aprovação final, será como que crucificada. No fim dos tempos, acontecerá a paixão da igreja. A vitória definitiva da igreja não vai acontecer como acontece a vitória em uma guerra, em que a gente vai conquistando território, até dominar o espaço inteiro. Não é assim. A vitória da igreja acontecerá pela derrota, assim como a vitória de Cristo aconteceu pelo fracasso. A igreja passará por provação. E todo mundo que quer ser membro da igreja, todo mundo que quer assumir com fidelidade as promessas que fez no batismo, tem que estar conscientes de que nós vivemos um itinerário de derrota, que só no final se transformará em glória eterna. A igreja passará pela última Páscoa. O triunfo final não é um triunfo histórico, não é uma vitória pragmática, não é uma conquista humana. Às vezes as pessoas acham que a igreja vai vencer igual uma empresa vence no marketing. Quando a gente consegue convencer todo mundo a comprar o nosso produto. Não é assim. A igreja passará pela cruz de Cristo e a vitória virá quando a igreja aparecer, quando a igreja estiver mais derrotada. E é nesse momento que uma intervenção direta do próprio Deus trará a vitória da igreja, a vitória dos cristãos. No ápice da grande provação, toda a humanidade, assim como enxergam, diz nosso Senhor, um relâmpago, que começa no Oriente e vai até o Ocidente, assim todos os homens verão o sinal do Filho do Homem. Cristo nosso Senhor voltará e todos os homens serão colocados diante dele
para serem julgados. E aí sim haverá a vitória da justiça do Senhor. Esse é o triunfo verdadeiro de Cristo. Não somos nós, não depende de nós, é Cristo. Quando a gente retoma no Evangelho, não na passagem de hoje, mas quando a gente se recorda do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, em que Nosso Senhor conta aquela parábola do juiz iníquo e da viúva, alguns vão recordar. Jesus fala que havia um juiz mau e tinha uma senhorinha, uma viúva. E essa senhora, ela tinha lá um caso que ela queria que fizessem justiça. Só que o juiz era mau, ele não se importa com a justiça. E aquela senhorinha insistia tanto, que o juiz não aguentou mais e resolveu o problema dela. E aí Nosso Senhor nos ensina sobre a perseverança na oração. E aí quando ele termina de contar essa passagem, ele fala uma frase que aparentemente não tem nada a ver com o assunto. Uma frase que soa quase como um desabafo divino do Senhor, que diz assim: quando o Filho do Homem voltar, haverá fé sobre a terra? Amados irmãos, nesse período que nós estamos agora, como pessoas que diante de Deus, às vezes só podem rezar, como pessoas injustiçadas, nesse período de provação, em que a gente clama pela justiça de Deus, existe uma grande chance de nós desanimarmos, de nós pararmos de acreditar, de nós perdermos a fé. E é por isso que Nosso Senhor nos alerta: quando Ele voltar, será que ainda haverá fé sobre a terra? No meio da grande apostasia, quando nós enxergarmos os nossos irmãos abandonando a palavra de nosso Senhor, quando nós enxergarmos o mundo abandonando a Deus, ainda haverá fé em nós? Se Cristo nosso Senhor nos chamar hoje, se agora nós tivermos de comparecer diante do tribunal, do juízo particular, existe fé em nós? É isso que importa. No fim das contas, tudo isso que nós aprendemos sobre o fim do mundo, tudo isso que nós aprendemos sobre o juízo final, é para que a gente se pergunte sobre o nosso próprio estado nesse momento. E nós sabemos, não interessa se o juízo final vem antes ou depois do nosso juízo particular, digamos assim. Não importa se o mundo vai acabar com eu vivo ou com eu morto. Em algum momento, Jesus vai voltar para mim. E nesse momento que Ele voltar, Ele encontrará fé em mim? Essa é a grande pergunta. Vamos pedir a Nossa Senhora, nossa mãe, Mãe de Deus, que jamais permita que a chama da fé se apague no meu coração. Que jamais permita que o temor dos perigos faça com que se perca esse oxigênio da fé que mantém viva a chama do amor dentro do nosso coração. Não vamos permitir, claro, com a ajuda de Deus e da Virgem Maria, que a apostasia da verdade, que o abandono da fé seja algo que afete também a nós mesmos. Pelo contrário, sejamos firmes, mesmo que custe tudo, mesmo que custe o sangue. Que a Virgem Maria nos proteja e nos faça membros daquilo que os profetas chamavam do resto de Israel, o pequeno rebanho, aqueles que no fim não estarão do lado do anticristo, mas nas fileiras do exército de nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.